Olá, pessoas lindas. Eu sou o Klaus, Klaus Volkmann, e desde pequeno eu sempre gostei de inventar e ressignificar as coisas, pegar uns brinquedinhos velho, antigo assim, e criar novos brinquedos. E, e aí, depois de um tempo, surgiu o interesse pela música, né? Eu estava tocando flauta doce com 7 anos de idade. E aí, com 9 anos de idade, eu comecei a tocar flauta transversa, que eu estava na casa dos meus avós. E aí eu vi uma caixinha de flauta, né? Fiquei encantado, maravilhado. Aí eu abri, fiquei encantado, assim. E todo mundo percebeu que eu fiquei maravilhado com aquele instrumento. E era uma flauta super antiga, muito antiga, assim, quase mágica, né? E aí, por causa desse meu interesse que eu tive naquele instrumento, meus pais, quando eles foram para a Europa, né? Eles trouxeram uma flauta para mim, uma flauta de verdade. Isso daí eu tinha 9 anos de idade. E aí eles foram para a Europa para fazer um tratamento de um irmão que eu tive, depois não deu certo, ele morreu. Mas é a vida. E aí eu comecei a estudar flauta com 9 anos de idade. E eu sempre tive interesse, na verdade, até uma necessidade de me expressar artisticamente, porque as palavras, elas são muito limitadas, as palavras, né? Sempre quando tu vai tentar descrever alguma coisa, eu acho, humildemente, né, com palavras, a gente diminui aquela coisa quase infinitamente, assim, né? Porque eu acredito que o mundo e os sentimentos são muito mais profundos que as palavras conseguem comunicar, a não ser através de um poema, a não ser através de uma música, né? Então, eu tenho essa necessidade de me expressar artisticamente. Eu acredito que o nosso cérebro, ele tem uma linguagem própria, né? E sempre quando a gente fala em alguma língua, português, alemão, guarani, a gente tem que traduzir a linguagem da mente para aquela língua. E aí, sempre que a gente faz isso, a gente simplifica, assim, muito a ideia que estava na mente, né? Então, a arte é a oportunidade da mente de se expressar no mundo de uma forma mais profunda. Aí a gente está conversando com uma pessoa, e aí uma pessoa com a mesma frase pode ficar feliz ou ficar triste, porque o tom de voz e a forma que a gente fala comunica muito mais do que só a palavra, né? Por isso a gente precisa procurar examinar como a gente está se comunicando, né? E, bom, com o passar do tempo, eu acabei dedicando realmente uma parte muito significativa da minha infância e juventude no estudo da música. Realmente muito significativa, né? Então, outras pessoas da minha idade estavam lá realmente vivenciando coisas de criança e adolescente, e eu estava, de uma certa forma, estudando flauta ou pensando, porque eu muitas vezes parece que eu não estou fazendo nada, né? Estou sentado assim, e na verdade eu estou imaginando. E eu passei sempre muito tempo também parado só imaginando as músicas, assim, né? Então, grande parte da minha infância e juventude eu dediquei ao estudo da música. E aí, com o passar dos anos, na verdade, com o passar das décadas, né? Eu tive interesse de me expressar de outras formas também, além da música. E eu sempre fui apaixonado por natureza, isso por causa, em grande parte, do meu pai, na verdade, quase totalmente por causa do meu pai. Ele me levava sempre para fazer grandes aventuras. Ele convidava a família inteira, né? Mas meio que só eu topava na maior parte das vezes. Então a gente conheceu quase todo o estado do Rio Grande do Sul juntos, né? A gente ia com a Paraty dele na época. Isso foi muito significativo para mim, sabe? E conhecer todo assim o Rio Grande do Sul. Aí a gente estava numa cidadezinha bem pequena. Por exemplo, uma vez a gente estava em Antagorda, engraçado o nome da cidade, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Aí passou um carro de boi. O pai teve que parar o carro para conversar com o cara, né? Então, em grande parte por causa do meu pai, eu sou muito apaixonado por natureza, né? Porque a gente foi lá, conheceu o Birici, aqueles lugares maravilhosos, assim, de natureza exuberante. E para mim foi inevitável que eu ficasse muito impressionado, assim.
Então, acaba que praticamente desde sempre eu sou apaixonado por natureza e com o tempo eu me apaixonei por bicicleta também. Então, foi uma coisa muito natural, eventualmente, eu juntar as duas coisas, sabe? E aí, uma vez eu estava no sítio de uma ex-namorada minha, né? E estava tomando banho de piscina, até a gente fez uma rampa e a gente pulava de bicicleta dentro da piscina. Destruiu as bicicletas, né? Mas foi super divertido. E aí, nesse sítio, tinha um monte de bambu jogado no chão, assim, e realmente foi uma coisa do nada. Surgiu daquele momento. Eu estava num momento muito feliz da minha vida, né? E eu vi aqueles bambu no chão ali, colhidos, bonitinhos já. E do lado tava as bicicletas, que a gente estava se divertindo e pulando na bicicleta, na piscina com as bicicletas. E aí me deu um plim na cabeça, bah, eu vou fazer uma bicicleta de bambu. Eu não sei como, não faço ideia de como, mas eu vou levar esses bambus para minha casa e vou dar um jeito de fazer uma bicicleta. Isso já faz 20 anos atrás. Já faz muito tempo, né? Naquela época eu era cheio de cabelo nessa cabecinha aqui. Faz muito tempo. E eu demorei um tempão para fazer essa bicicleta. Demorei 8 meses, 8 meses. Imagina, né? E aí era hoje em dia eu nem uso mais aquela espécie de bambu. É uma espécie bem simples. Apesar de ser uma espécie não ideal, a bicicleta existe até hoje. Aquela bicicleta lá. Eu guardo ela com muito carinho. E aí eu fui fazendo, e eu fiz tudo com materiais que eu comprei numa ferragem que tinha do lado de casa. Então não tinha nada sofisticado, era tudo super simples, né? E tudo com o que eu tinha ao meu redor, assim. E, e já a primeira bicicleta que eu fiz já foi uma bicicleta super doida. Era uma bicicleta a primeira já era uma bicicleta reclinada. O cara pedala assim, deitadão, né? Tem um guidãozinho aqui assim. Então já comecei lá as loucuras, assim, direto, de cara. Bom, aí ela deu certo. A seu jeito, né? Ela tinha várias características não tão positivas, mas a seu jeito ela funcionou, né? Eu fiz até uma pequena aventura com alguns amigos. A gente foi de Porto Alegre até quase Caxias do Sul, né? Tem uma cidade chamada Picada Café e a gente voltou depois, né? Essa foi a maior aventura que eu fiz com ela. Como a tecnologia era muito incipiente ainda, ela era bem flexível. Então eu subia a serra com ela se torcendo toda, assim, né? Ela ia assim, ó, mas subiu e desceu a serra na volta da serra, choveu, estava chovendo horrores, não teve problema. E aí tá, esse foi o primeiro projeto, isso há 20 anos atrás, imagina. Até dá para ver que eu já não sou mais tão jovem, né? Mas daí, bom, aí continuando, o que aconteceu foi que deu certo essa bicicleta. Se ela não tivesse dado certo, eu tivesse quebrado lá naquele passeio e tal, talvez eu ia largar de mão, mas deu certo. Fazer o quê? A bicicleta funcionou. Aí eu meio que fui obrigado a fazer outra, né? E aí a outra deu certo também. Bom, daí a segunda bicicleta que eu fiz, aí eu fiz uma mountain bike. Mas claro que eu não ia aguentar fazer uma mountain bike normal, assim, né? Daí eu fiz um sistema de marcha, que foi o primeiro sistema de marcha que já existiu. Que primeiro todas as bikes eram fixas, daí em segundo momento elas tinham daí a marcha livre, né? Surgiu a catraca. E aí o primeiro sistema de marcha que existiu no mundo, pelo conhecimentinho que eu tenho, é um sistema que tem duas catracas, aí a corrente vem lá de cima da coroa da frente, passa por cima da coroa de trás, aí ela faz uma volta aqui assim, e passa por cima da outra coroa aqui também, e vai para baixo da coroa da frente. Aí, tá, mas como é que funciona isso, né? Aí, quando a pessoa pedala para frente, tem uma marcha, porque passa por trás de uma das coroas das catracas atrás. São duas catracas. E quando o cara pedala para trás, aí traciona a outra coroa de trás, né? Que tem outra catraca atrás. E deu certo também. Fiz um Audax de 200 quilômetros com essa bicicleta maluca. Daí, tá, deu certo.
Aí a terceira bicicleta que eu fiz, aí eu fiz uma reclinada de novo. Porque em longa distância eu tenho muita dor na nuca, assim, na bicicleta normal, que sim. Eu tenho muito desconforto na nuca, né? Então as bicicletas reclinadas funcionam muito bem para mim. Da terceira bike que eu fiz foi uma reclinada também, fiz do estilo High Racer, que é muito simples, é só um tubo reto, o cara vai lá, deitadão, que assim, né? E toca a ficha. E ela deu super certo também. Daí eu levei ela para Bariloche de ônibus, e aí eu pedalei de Bariloche, logo cruzei a fronteira, fui a Puerto Montt, no Chile, e pedalei pelo Chile até onde é que termina o Chile, uma cidade que chama Villa O'Higgins, né? Aí lá eu poderia continuar, mas aí 5 dias, faltava 5 dias para o aniversário da minha namorada na época, e aí eu dei um jeito de voltar. E aí eu consegui voltar. Peguei os caronas, super louca lá, e consegui voltar. E cheguei em tempo, assim, cheguei um dia antes. Deu tudo certo, missão cumprida. Que eu conheci, fiz umas amizades, e aí os dois amigos continuaram indo e foram até o Ushuaia. Mas eu tinha esse compromisso, né? E deu tudo certo. Consegui voltar. Em 5 dias, estava no fim do Chile e voltei, metade carona, metade ônibus, né? E assim foi indo. Eu ia fazendo as bicicletas e eu levava elas para algum lugar para testar. Uma bicicleta eu fiz e levei para Cuba. Eu conheci toda a ilha de Cuba com essa bicicleta e tal. E aí, mais ou menos isso. Eu ia fazendo bicicleta e ir para uma aventura. Fiz uma aventura, eu fui para Salvador de avião. Cada viagem é outra bicicleta, né? Fui para Salvador de avião. E aí eu pedalei pela areia da praia até Vitória, no Espírito Santo. Então, eu levei, inclusive, quando planejei essa viagem, eu me dei conta que ela não era possível. Não tem como tu pedalar só pela areia da praia, porque tem muitos e muitos e muitos rios que desembocam no mar. Então, essa viagem era impossível, a não ser que eu levasse um colchão inflável junto, para quando eu encontrasse o rio, eu enchia o colchão inflável ali com o pé, né? Aí eu colocava a bicicleta em cima, e aí o plano era ir nadando atrás e empurrando a bicicleta em cima do colchão inflável. E deu tudo certo. Eu atravessei dezenas de rios, assim. Tem 2 vídeos no YouTube de eu atravessando 2 rios, né? Foram os rios que eu filmei eu atravessando. E deu certo. Aí eu consegui fazer essa aventura de pedalar só pela areia da praia. Então eu conheci todas as praias do sul da Bahia, né? De Salvador para baixo, todas elas. Daí, meu processo de aprendizado, né? Ele, claro, sempre envolveu muita pesquisa, né? A internet está aí, fantástico, ó, maravilha. Mas a vida na prática, ela a internet não ensina a fazer as coisas na prática, né? Então, por isso que eu acho muito importante. Eu dou cursos, né? Eu ensino a fazer as coisas na prática. Então, por isso, tu pode pesquisar na internet, ótimo, isso é muito bom. Mas a prática é outra história. Então, eu sempre pesquisei muito na internet. Fui lá, ficava um tempão olhando, assim, né? Pesquisando, 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 pesquisando. Mas na prática, o jeito que eu aprendi verdadeiramente foi tentativa e erro, né? Eu ia comprava os materiais que tinha ao meu redor, ou mandava vir. Daí a primeira bicicleta foi com umas resinas assim, estranhíssima, que tinha em ferragem. Depois eu comecei a fazer as bicicletas, toda ela em resina epóxi, que é uma resina maravilhosa, é feita de petróleo, tem uma certa toxicidade. Não é assim, entre as resinas de petróleo, ela é a melhor. Não é assim, nossa, ela é horrível. Horrível, na minha opinião, é a resina poliuretana de petróleo, né? A resina PU de petróleo, eu acho ela horrível, assim. Ela realmente tem uma toxicidade muito incrível, assim. Pega um foguete e vai. A toxicidade. A resina epóxi não é tão tóxica assim. Usando as EPIs, tá legal. Mas aí eu descobri a tal da resina vegetal, né? Que é uma resina feita de mamona. Eu achei muito interessante, conversei lá com a empresa, com a Interveg e tal, as pessoas muito legais, muito solistas, conversaram bastante comigo, e eu
resolvi fazer uma primeira experiência com essa resina vegetal, e eu acho muito coerente, né? É uma resina muito mais ecológica do que a resina epóxi. Praticamente só tem que usar luva de EPI, tranquilo, não precisa nem usar máscara, a não ser na hora de lixar, né? Porque o pó, qualquer pó que seja, não é para respirar. Mas na hora que ela tá líquida, não precisa nem usar máscara. É uma resina muito tranquila mesmo, né? A resina de mamona. Ela só é um pouco mais difícil de usar porque ela é uma resina poliuretana expansível, né? Mesmo aquela que foi desenvolvida especificamente para ser aglomerante, ou seja, para trabalhar em materiais compósitos, para juntar uma coisa com a outra, ela também expande na hora que ela vai curando, né? Na hora que ela vai secando. Então, aí eu fui, mas como é que eu faço isso? E como é que eu faço isso de uma forma mais ecológica, né? Do que senão, eu vou comprimir, tem que comprar um monte de plástico para comprimir, daí também já não adianta, já não é mais ecológico. E aí eu não sei muito bem de onde veio a ideia, mas me veio a ideia de eu comprimir as junções ali com câmara usada de bicicleta, né? É uma coisa que acontece, de que a pessoa vai numa loja de bicicleta com um furo no pneu, é o que é, tudo bem. Mas é uma coisa que acontece, a pessoa vai com um furo, um micro furo, que é só lá remendar ali o furo, e a maior parte das lojas já troca a câmara, bota uma nova, imagina. O cara vai colocar meio quilo de borracha novo numa bicicleta porque tem um furo menos que 1 milímetro. Bueno, é o que é, né? Então, as lojas de bicicleta, elas têm muitas câmaras. Sempre tem muitas câmeras. Qualquer loja que uma pessoa for, a pessoa, no mínimo, vai conseguir 10 câmeras, né? Aí eu peço para as lojas separar, sou amigo de todo mundo, assim, né? De todas as lojas. Aí eles separam para mim, quando vê, eu vou buscar, tem 50, tem 100 câmeras para eu buscar, né? E eu acho, daí, nesse caso, que é um material bastante ecológico, essa borracha é reutilizada, porque ela é reutilizada, ela estava indo para o lixo, né? E, então, eu acredito muito nessa ideia, tem um termo em inglês que chama freegan, né? De tu usar uma coisa que já tá indo para o lixo, né? Então eu uso muito essas câmaras de bicicleta usadas, né? Que tem um microfuro, bueno, para comprimir as junções, porque se tu simplesmente faz ali a junção e não aperta bem ela com bastante força, essa resina ela expande e aí a junção fica fofa, não fica densa, forte, né? Então foi a forma que eu desenvolvi, resumindo, né, para conseguir fazer as junções com a resina vegetal e deu certo. Essa resina vegetal, ela tem um poder de adesão muito bom, ela gruda loucamente. Inclusive, depois de um tempo, eu descobri que eu posso tirar a borracha 2 horas depois, e é muito melhor do que tirar no outro dia, porque daí no outro dia ela grudou na borracha loucamente, e aí já fica bem difícil tirar essa câmara de bicicleta. Então, no final das contas, o processo de construção da bicicleta usa uma resina vegetal, e o material usado para comprimir a junção ali, né, é um material reutilizado, né, que estava indo para o lixo. Daí, no caso da resina epóxi, também tem que comprimir, daí também pode ser com a câmara de pneu também. Tem várias formas, uma das formas é o vácuo. O vácuo é super legal também, dá para usar. Essa câmara reutilizada de pneu de bicicleta, ela dá para usar mais de uma vez, dá para usar várias vezes, inclusive, né? É só lembrar de tirar 1 hora e meia, 2 horas depois, e ela dá para reutilizar várias vezes. Não são muitas vezes, mas umas 3 vezes dá para reutilizar essa câmara de pneu de bike. Bom, o que acontece? Eu sou um pouco louco, né? Mas eu gosto de mim do jeito que eu sou. E eu acredito, até para mim é muito forte isso, que para mim a vida sem arte ela não faz sentido. Assim, sabe? A vida sem arte, para mim, pessoalmente, não tem sentido nenhum. Assim, sabe? A gente nem existir. Porque a gente, sem a expressão artística, nós somos robôs, assim, sabe? A gente é só puramente ação e reação, assim, sabe? Mas é uma coisa pessoal minha, assim, né? Eu preciso me expressar artisticamente, é uma necessidade básica minha. Que nem eu tenho
Preciso tomar água. Falando nisso, tomar um gole de água. Mas eu tenho essa necessidade de me expressar artisticamente. Então, eu sempre quis fazer bicicletas cada vez mais expressivas. E eu faço as bicicletas, em parte, para mim mesmo, né? E, claro, em parte também para causar um impacto no mundo, né? Se entre alguns amigos meus, a gente fala assim, se não for para causar, nem sai de casa. Né? A gente está aqui para causar, para se expressar, para se abraçar, para se amar, assim. Eu sou uma pessoa bem expansiva, assim, né? Não, eu sou assim, eu preciso disso, né? Eu preciso dessa expansão, assim, né? Eu preciso disso. E aí, Vida louca, né? Vida louca. não, vida louca total. Para mim isso é muito importante. E aí eu fui fazendo bicicletas cada vez mais expressivas, assim. Eu fiz até uma amizade com um grande artista colombiano, assim, que ele chama Diego Serna, que eu sempre gostei de bambus curvos, porque onde é que está a expressão? A expressão está na curva, né? Claro, dá para fazer uma bicicleta ou qualquer veículo expressivo com linhas retas, mas eu gosto muito de curvas, né? E aí eu encontrava umas curvas assim bem singelas no Brasil, já ficava impressionado e super feliz, né? E aí um dia uma pessoa mandou para mim um link do Facebook, assim, diz que é Bosque Encantado. Assim, interessante, né? Eu cliquei, fui ver, nossa, era um bambu grosso, fazendo umas curvas assim completamente psicodélicas. Eu assim, nossa, me achei, né? E aí era um artista, que na verdade nem é ele próprio que usa o Facebook, é uma sobrinha dele, a Pilar, que usa para ele, né? Que ajuda ele. E ele cura os bambu, ele me entende, assim, né? Ele também precisa se expressar artisticamente. E aí ele curva os bambus durante o crescimento. O bambu é o vegetal que cresce mais rápido no mundo, né? Ele tem bambu que pode crescer até 1 metro num dia só, né? Então ele daí tem bambus que crescem 20, 30, 40 centímetros. E aí ele amarra fios no bambu e aí guia o crescimento do bambu, né? Porque essa é a melhor forma de fazer uma curva no bambu é durante o crescimento dele. E ele tem toda uma floresta lá na Colômbia de bambu curvo. Bambus loucamente curvos, assim. Imagina um bambu fazer essa curva aqui, a tendência natural dele é ir contra a gravidade, né? Aí, retinho pra cima. E aí eu fui lá, conheci ele, fiz amizade e tal. E aí ele achou que eu só tava lá para conhecer, assim, né? E aí só passou uma semana e tal, eu mostrando as fotos da minha bicicleta, eu falei assim, olha que legal essa bicicleta, olha que legal essa curva. E era uma curvinha de nada, assim, né? E aí ele falou assim, bom, Klaus, eu acho que entendi por que tu tá aqui. Mas assim, Klaus, eu faço isso aqui por amor, eu faço esses bambus curvos aqui, eu faço isso por amor, então eu realmente, eu não posso te vender esses bambus, eu não posso te vender nenhum desses bambus aqui. Mas o que eu posso fazer é te dar de presente, isso eu posso fazer, eu posso te dar, tu pode levar quanto tu quiser. Ele falou para mim. E aí ele foi comigo, eu secretamente levei um molde da roda traseira, que é uma roda aro 36 do projeto que eu tinha, né? Levei um papelão dobrado, e aí a gente foi lá, procurou na floresta um bambu que tinha exatamente a curva que ia funcionar no meu projeto ao redor da roda aro 36, né? E aí daí a gente colheu, e aí a gente passou um fogo até, mas não adiantava, porque tu não consegue cruzar a fronteira com um vegetal que recém foi colhido, né? Era um risco muito grande que eu não queria correr. Aí eu voltei para o Brasil, deixei o bambu secando lá. Aí 4 meses depois eu fui de novo para a Colômbia e aí eu consegui trazer esses bambus super loucos, né? E deu tudo certo. Daí na vinda para o Brasil eu passei até resina ao redor deles para não ter chance da polícia queimar o bambu. É compreensível, porque pode trazer uma praga de um país para outro, né? Então fiz todo um tratamento no bambu e consegui trazer. Isso é mais para ilustrar, assim, né, a minha loucura mesmo, assim, sabe? Do que até onde eu vou
tô disposto a ir para fazer uma bicicleta expressiva, né, para causar mesmo, né? Para ser bem sincero, para causar. Mas daí, essa bicicleta, eu chamo ela de Kali, né? É a deusa da construção e a da destruição, né? Porque para construir, eventualmente, tem que destruir o que já tinha antes, né? Então, assim vai indo a natureza, né? Tanto que tem a vida, a vida, a morte, assim a natureza vai indo, milhões e milhões de anos, né? Construção e destruição. Mas essa bicicleta ficou tão maluca, mas tão maluca, que poucas, eu acho, a impressão que eu tive é que poucas pessoas compreenderam ela, assim, ela nem... Mas eu adoro ela, o mais importante é eu adoro aquela bicicleta ali e amo ela. E eu faço as bicicletas para funcionar, elas são obras de arte, modéstia à parte, elas são obras de arte que vão ao encontro das pessoas, né? É, é uma obra de arte que está na rua ali. Às vezes tem algumas bicicletas que eu faço, tipo a própria Kali, que até quase é perigoso, assim, porque as pessoas vão dirigindo e vão assim, bota, e mas nunca vi um acidente por isso, né? Vi alguns quase acidentes. Mas as bicicletas funcionam, todas elas. Eu fiz uma bicicleta que a roda da frente tem um raio só de bambu, né? Normalmente é 32 ou 36 raios de aço. Aí eu fiz uma roda com um raio de bambu, um só. E deu certo. Claro, acima de 35 por hora, a roda treme, mas tava, 35 já é um monte, né? Então a bicicleta funcionou total, né? E essa foi uma obra de arte muito doida que as pessoas compreendem. Elas se identificam, e, nossa, é fantástico, né? Eu gosto mais da outra, da Kylie. Em todo caso, eu faço as bicicletas que funcionam, né? E eu gosto de sempre estar inventando coisas novas, né? E eu gosto também de me relacionar com pessoas que pensam semelhante a mim, né? Para a gente conseguir sempre criar coisas mais novas ainda. E aí, não sei, acho que foi o terceiro curso que eu dei, e eu conheci uma pessoa fantástica que acabou virando meu melhor amigo até hoje, né? Que é o Paulo Vicker. E ele é um engenheiro de mão cheia. Trabalhou criando coisas assim a vida inteira, daí ele se aposentou, fez o meu curso, achou super legal as bicicletas. E aí depois do curso ele bateu lá em casa, bah, quem sabe a gente não continua criando algumas coisas juntos, assim, bah, chega aí, né? Pessoa super gente boa. E aí ele também somou muito assim na arte bike bambu ali, porque ele trouxe uma parte de conhecimento técnico, né? Porque eu sou uma pessoa muito intuitiva, expressiva, emotiva, né? E ele é uma pessoa, um gênio, assim, da matemática, da física, das coisas, assim. Então, ele também agregou muito na construção das bicicletas, né? Até me ajudou a colocar um pouco o pé no chão também, que foi muito significativo. Valeu, Paulinho! Daí a gente desenvolveu, eu sempre tinha o desafio de fazer uma mountain bike, né, com um pneu bem grosso atrás, que eu pudesse usar algum material natural na parte de baixo do triângulo traseiro, né? Porque eu já conseguia fazer mountain bikes para pneu grosso, mas daí eu usava um pedaço de um quadro antigo. Aí tinha aquela parte de metal, tá? Eu escondia ali e tal, né? Mas tinha esse sonho. Daí o Paulinho, junto com outro amigo do interior, assim, a gente juntos desenvolveu uns laminados, que pode ser com madeira, pode ser com bambu, e deu super certo. Ficou assim um troço muito bacana, material natural ali embaixo, não precisava mais disfarçar o metal, né? De fato, era um material natural. Mesmo quando eu fazia com madeira, era natural também. E quando eu fazia com bambu, claro, de bambu, toda a bike de bambu, não tinha nenhum, né? Não tinha aquela partezinha de metal que eu escondia. Bah, foi fantástico, foi uma revolução. Aí passou bastante tempo até dar um outro plim na minha cabeça, e pensei, não, mas quem sabe eu não faço uma bicicleta inteira com esse laminado. Por que não? Né? Com as lâminas, se a gente corta lâminas finas com a madeira, a gente consegue fazer curvas expressivas, muito loucas. Pá, beleza. Tudo que a gente quer, né? Coisas diferentes, expressivas. Tá? Ó, tamo aí. E aí fomos lá, o Paulinho e eu, para fazer a primeira bicicleta
toda ela com material laminado, não só aquela partezinha do triângulo traseiro, né, mas uma bicicleta inteira. A gente entrou nesse desafio. Tá. Aí a primeira bicicleta, a gente fez as lâminas com uma madeira bem simples, né? E aí o primeiro protótipo insira o protótipo do Paulinho. Até depois ele fala assim, pô, Cláudio, tu sempre faz o segundo, né? Sempre espera eu fazer o primeiro protótipo para mim, né? Daí a gente fez o primeiro protótipo do Paulinho, só que a gente usou uma madeira muito simples, assim, né? E aí a bike ficou muito flexível. Era um quadro enorme de uma bike shopper, estilo Harley Davidson. E era tão comprida, uma mistura de ser muito comprido com uma madeira simples, que era um cedrinho, acabou que a bicicleta não ficou utilizável, ficou muito flexível, né? E aí eu fui fazer o protótipo 2.0. Aí o que eu fiz? Eu chutei todos os baldes, fui lá na outra cidade comprar madeira. Isso já era outra época, né? Já fazem vários anos já atrás. Então ainda se conseguia comprar madeira IP, né? O IP de verdadeiro, assim, né? Aquele IP mais top, aquele IP de madeira escura. Aí eu consegui comprar lá, Neniva é o nome da madeireira. Hoje em dia eles não têm mais IP para vender, né? E aí eu comprei esse IP super top, caríssimo, mas eu comprei a barra bruta do IP, assim, né? Comprei um negócio, assim. E aí eu usei uma serra circular que eu herdei do meu avô, Amado, também engenheiro, meu avô, maravilhoso, trabalhava na Varig, sinto muita saudade dele todos os dias, ele mora dentro de mim. Eu herdei dele um monte de ferramentas, inclusive uma serra circular de mesa. Aí eu fui lá e eu mesmo fabriquei as lâminas de IP com aquela serra circular. Daí esse primeiro projeto eu fiz com lâminas de 3 milímetros, né? Aí para cada lâmina que eu tirava, eu produzia uma lâmina de pó, porque a lâmina da serra circular também tem 3 milímetros. Imagina o pó que ficou meu ateliê, assim, né? Eu não tinha, naquela época eu não tinha coleção ainda, não conseguia captar o pó, né? E eu precisava fazer o projeto naquele momento. Então, daí eu fiz todo aquele pó, usei máscara, mas fiz todas as lâminas, né? Eu fiz de uma maneira, eu acho, super segura, porque eu fiz um gabarito ao redor do disco de corte, e eu fiz uma forma super segura, porque essa serra circular de mesa é muito perigosa. E quando alguma madeira encaixa nela e ela vai dar um acidente, ela pega a tua mão e puxa em direção ao disco de corte mais rápido que a nossa capacidade de reagir, né? Então, daí eu fiz um gabarito bem bacana para conseguir cortar as lâminas sem perder meus dedos, porque minha profissão até hoje e até eu me aposentar ainda vai ser músico, né? Flautista. Eu preciso. E aí deu tudo certo, fiz as lâminas e fiz o projeto 2.0, né? Da primeira bicicleta de laminado com madeira IP. E aí deu certo, ficou maravilhosa. E aí era uma bicicleta elétrica. E eu sempre tive a paixão por bike táxi, uma paixão mesmo por levar gente de carona atrás. Então essa era a bicicleta elétrica, bike táxi para 2 pessoas. E uma coisa muito bacana que até me dá uma certa satisfação assim, é de ver nas minhas bicicletas outras peças industrializadas quebrando e o quadro firme lá. Essa bicicleta elétrica, por exemplo, tinha um motor na frente, né? E o eixo atrás, eixo de rosca, normal, tem que ser, no caso, quebrou um dia, tanta pressão já junto com o passageiro, né? Aí eu troquei o eixo, pedi para trocar, né, numa secretaria e coloquei um eixo de 14 milímetros, e aí tá, daí aguentou até hoje e para sempre, né? Mas em todo caso, quebram outras peças, mas as bike aguentam. Eu tinha essa paixão, necessidade de sempre criar uma coisa bem diferente, né? Então, uma pequena frustração que eu tinha quando alguém encomendava da
minha empresa ali uma bicicleta e queria que ela fosse bem retinha, bem normal, assim, não quer nenhuma curvinha, mas vamos botar uma curvinha pelo menos embaixo do banco ali, né? Tudo bem, claro, tinha que atender o meu cliente, né? Mas eu sempre tentava empurrar alguma loucura, algum grau de loucura para o projeto, né? Para ter essa motivação a mais. No final das contas, aí eu sempre valorizava e procurava aceitar mais projetos de pessoas que me pediam bicicletas expressivas. Uma pessoa fantástica, que eu tenho amizade até hoje, botei para sempre, é uma cliente minha que encomendou uma reclinada e também queria que fosse uma reclinada elétrica, né? E a Ana, ela andava de moto, ela tinha uma super moto antigamente, assim, e aí depois que ela se aposentou, as motos ficaram muito pesadas para ela, tal, então ela queria um veículo mais leve. Ela já tinha uma bicicleta reclinada elétrica de aço e ela queria uma bicicleta de bambu, que ela trabalha com marchetaria, com marcenaria, marchetaria, tudo, né? Então ela se encanta com essas coisas, né? E aí eu fiz uma bicicleta bem legal para ela, bem expressiva, de bambu para ela. Ela usa até hoje, adora a bicicleta. E aí eu fiz também... Tinha um amigo meu que também trabalhou na Artbike, que também somou muito, assim, na empresa, que foi o Thiaguinho, o Thiago Hempel. Ele trabalhou um tempão na Artbike, colaborou horrores, assim, para o desenvolvimento, né? Ou vamos dizer, colaborou maravilhas para o desenvolvimento da Artbike Bambu. E aí depois a gente se separou e ele foi seguir o caminho dele. E ele fazia mini bikes muito legais, as bicicletas dele, as Bibos, fantásticas, assim, né? E essas sim eram de bambu, porque era praticamente tudo de bambu, né? As rodas, só as rodas eram normal de plástico, mas o resto, o banco, tudo bambu, muito legal. Hoje em dia ele faz vivências também, ele vai nas escolas, e aí as crianças da escola andam com as bicicletas, fazem um circuito, é bem legal. E aí eu pensei, mas eu também quero fazer uma bicicleta infantil, né? Daí eu fiz uma segunda meu estilo, bem louca, expressiva, assim, né? E aí, hoje em dia, essa bicicleta, essa mini bicicleta que eu fiz dentro do meu estilo, assim, eu faço assim, porque eu não tenho filhos, além do meu cachorro aqui, né? E aí eu empresto para amigos que têm filhos. Então, quando um amigo meu a criança chega na idade que consegue andar naquela bicicleta, eu empresto por um ano. Eu combino assim, tá, então ela vai ficar contigo por um ano. Aí aquela bicicletinha infantil, que é uma obra de arte, assim, toda bem expressiva mesmo, também tem um garfo de um lado só, as coisas assim, né? E aí fica um ano com aquele casal, e aí depois me devolvem, e aí eu empresto para outro amigo. E aí essa bicicleta tá indo, essa mini bike, né? Daí eu fiz a bike com aro 36, que é aro gigante. Fiz bikes reclinadas, vários modelos de bike reclinada. Nem sei se tem algum modelo de bike reclinada que eu não tenha feito. Eu fiz um monociclo para um amigo meu, grande Pichacha, artista de circo, fantástico. Ele estava se apresentando em um lugar lá com o monociclo dele, e aí daqui a pouco foi descansar e tal, e um táxi manobrou em cima do monociclo de aço dele, e ele veio falar comigo, Klaus, quem sabe daria para fazer um de bambu? Eu falei assim, vamos fazer. E aí ele fez junto comigo. Foi muito legal. O Pichacha construiu junto comigo um monociclo, só que não era qualquer monociclo, era um monociclo girafa. Então, vamos dizer que se eu tivesse em pé, né, o pedal ficava, acho que na altura da minha cabeça, e aí o banco fica lá em cima. Tipo, a cabeça do próprio ciclista ficava 4 metros ou 5 metros para cima, né? Então, bem legal. Depois a gente pode botar uma foto ali junto da monociclo do Pichatti. Ele levou em várias turnês dele. Daí, eu tenho essa paixão pela natureza, né? Eu me importo com o meio ambiente e tal. Eu procuro ter uma alimentação, assim, coerente com essas coisas, assim, né? Para mim é muito importante a história que existe por trás de qualquer coisa que seja, né? Então, eu acho legal a história da Bike to Move, porque ela foi feita à mão, por exemplo, né? Feita com carinho, foi feita para a pessoa especificamente, né? Hoje em dia, eu não faço mais, não recebo mais encomendas personalizadas, mas durante 5 anos eu recebi, eu acho mais tempo, eu recebia encomendas personalizadas e procurava fazer a bicicleta para aquela pessoa, né? Então, era bem especial isso.
Mas eu acredito que as relações humanas é o que a gente precisa focalizar agora. A gente precisa aprender a se comunicar. E eu acho que isso é o mais importante, porque a partir disso, as outras coisas vão acabar se solucionando sozinhas, né? Não é, eu acho que não é, na prática, tão útil ter um monte de gente tentando dizer o que é certo para os outros, né? A gente precisa aprender a conversar. E aí, acabou surgindo, assim, a ideia de fazer vivências. Oferecer às pessoas que elas próprias pudessem vir construir o próprio meio de transporte delas, né? E construir não só o próprio meio de transporte, mas construir em grupo, entre pessoas de várias partes do Brasil, de várias formas de pensar diferentes, que se reúnem com essa ideia em comum, ou com esse ideal em comum, né, desse carinho pela natureza, para essa vontade de se expressar artisticamente. E sempre incrível, sempre deu certo, assim, as pessoas vêm de todo lugar do Brasil fazer o curso, né? E aí no começo dos cursos, era 4 pessoas faziam um quadro e depois sorteava entre as pessoas, né? E aí com o tempo eu fui desenvolvendo a técnica, procurando simplificar. Paulinho me ajudou muito nisso. Valeu, Paulinho. Simplificar o processo de produção das bicicletas, né? E cada dia simplifica mais ainda, né? E aí hoje em dia eu consigo fazer assim, os cursos, cada 2 pessoas sai um quadro, né? Então, se é um curso para 16 pessoas, a gente consegue fazer 8 quadros, né, de bicicleta. Claro, agora que já foram muitos cursos que eu dei, se a pessoa já fez um quadro, quer vir no curso fazer uma roda, pode vir. Ou quer vir no curso fazer um quadro, ou fazer um garfo e uma roda, pode ser também, né? Então, foi fantástico, assim, isso dos cursos, em todos os sentidos, né? Porque quando eu tinha empresa, eu sempre quis fazer as bicicletas artísticas. Então, claro, uma coisa artística, ela dá muito trabalho, né? Uma coisa que não é assim, direto ao ponto, né? E aí, no final das contas, demorava muito para fazer cada projeto. E então, a empresa não deu muito certo, assim, financeiramente, né? E aí surgiu a ideia dos cursos. E aí um amigo meu, que é super intelectual, assim, de fazer acontecer, de startups fazer acontecer, né? O Felipe. Valeu, Felipe. Ele me ajudou a me organizar mentalmente para o primeiro curso, né? Até ver quanto é que eu ia cobrar para o curso se pagar, né? E aí eu fiz o primeiro curso lá no Galpão Makers, que é um espaço fantástico, assim, de coworking, que é só gente, assim, maker, né? Que faz o seu próprio negócio, assim. E aí eu consegui organizar e fazer o primeiro curso. Só que isso já faz muitos anos atrás agora, né? Porque o tempo passa. Então, aí eu tive uma empresa que eu recebia encomendas, né, de diversas pessoas, e eu procurava fazer uma bicicleta para aquela pessoa, conversava com a pessoa. Até teve um dos clientes, por exemplo, o Piratinha, muito querido Piratinha, ele deu uma chance muito legal para gente. Foi lá no início da empresa. A gente falou assim, Pirata, como é que tu quer? Como é que tu quer tua bicicleta, né? Dá uma dica para nós. Aí ele, um grande admirador da art bike, né? Ele falou assim, me surpreenda. Perfeito, né? Fantástico. Aí, bom, aí eu, o Marcos, na época, e aí tava o Marquinhos trabalhando comigo, que também foi outra pessoa que agregou muito, assim, até em ferramentas, como usar as ferramentas para não estragar as ferramentas. Eu era um pouco grosseiro com as ferramentas, né? Daí o Marcos me ajudou, assim, a trabalhar com as ferramentas de uma forma mais sutil e mais eficiente. E me apresentou muitas ferramentas novas também. Aí eu e o Marcos, aí a gente foi lá e a gente investigou a vida dele. Hoje em dia é muito fácil com as redes sociais, né? Aí a gente foi lá, investigou a vida dele e tal, para ver o que ele gostava, não sei o quê. A gente, obviamente, ele gosta de coisas de pirata, né? Até o apelido dele é pirata. E aí a gente fez uma bicicleta toda, cheia de tatuagens de pirata, de ossos, em cruz, e não sei o quê, né? Machados.
A gente fez umas tatuagens com pirógrafo. Aí a gancheira da bicicleta lá atrás, a gente esculpiu barcos. Imagina, olha, a gente se presta, né? Cada gancheira atrás da bicicleta dele, a gente esculpiu um barco, assim, em cima da gancheira. E deu super certo, né? Esse projeto lá do Piratinha. Então, foi uma experiência muito boa ter a empresa. E várias pessoas trabalharam comigo ao longo do tempo. Algumas pessoas ficavam 6 meses, algumas pessoas ficavam 2 anos trabalhando comigo na Art Bike, né? E foi muito bom, porque cada pessoa que trabalhou na Art Bike trouxe muito, assim, agregou muito. E eu fui aprendendo com essas pessoas, as pessoas aprendiam comigo, e a gente foi desenvolvendo muito a tecnologia da construção das bicicletas Combu. Aí, passado bastante tempo, passando vários anos, surgiu uma ideia, eu acho que numa conversa em outro espaço de coworking, de eu dar cursos, de eu ensinar a fazer essas bicicletas. Aí, a pessoa que estava à frente desse coworking na época, o Felipe, a gente foi tomar um café juntos e a gente colocou no papel, assim, bem certinho, o quanto precisaria cobrar, o quanto seria o curso, aí, botando tudo, né? Botando aluguel, botando material, me ajudou a organizar mentalmente quanto tempo eu precisava fazer o curso. E isso já há muitos anos atrás. E aí o primeiro curso foi um sucesso total, deu super certo, choveu, gente. E foi um sucesso em todos os sentidos, né? Porque a gente não sabe, será que muita gente diferente não vai dar briga até? E, deu tudo certo. Até hoje, todos os cursos deram muito certo nesse sentido, assim. Que vem pessoas do Brasil inteiro, né? Normalmente é 16 participantes. Agora, por causa da pandemia, eu fiz um curso só para 4, né? Para ser mais coerente também. Mas vem gente do Brasil inteiro, e as pessoas têm pensamento bem diferentes uma das outras, o que eu acho fantástico, mas em si, em geral, isso pode dar atrito. E nos cursos sempre deu muito certo, assim, né? A interação entre as pessoas. E para mim, essa é uma satisfação muito grande de poder ajudar a dar certo, né? Esses cursos, porque é isso que eu faço, eu ajudo a dar certo o curso, né? Eu sou o professor ali, claro, mas eu sou um guia do caos, né? Porque sempre a junção entre muitas pessoas, a situação é caótica, normal. Mesmo uma pessoa sozinha com ela mesma, às vezes os pensamentos são caóticos, imagina várias pessoas juntas, né? Então eu sou um guia de uma situação caótica, eu vou tentando levar aquela situação caótica num bom sentido. E sempre foi dando certo, curso atrás de curso foi dando certo. E eu acho isso muito significativo, porque por mais que as questões do meio ambiente assim sejam muito importantes, é importante a gente procurar, talvez, não usar sacolinha de plástico, tá legal. Mas eu acho que nesse momento da história da humanidade, eu acho que o essencial é a gente aprender a se comunicar e a gente aprender a se valorizar uns aos outros, né? E ficar feliz com a diferença, eu não consigo entender, porque a pessoa vê uma coisa diferente, ataca coisa diferente, eu acho uma coisa assim, nossa, que estranho, o diferente é legal, o diferente é o que dá vida, o diferente é o que dá cor pro mundo, imagina só um mundo assim, só de 2 cores, monocromático, não tem graça, né? Então, isso também é um dos motivos que eu faço bicicletas completamente loucas, assim, é para tentar trazer essa ideia para o mundo de que o diferente é massa, o diferente é bom, o diferente é o diferente deixa as coisas interessantes, né? E o diferente dá sentido à vida. E aí os cursos estão dando certo. Eu fiz um curso no Galpão Makers, eu fiz um segundo curso também no Galpão Makers, se não me engano. Eu não vou me lembrar de todos os cursos, né? Onde é que foi cada um. Mas, dei um curso também na... Como é que é o nome do lugar ali? Que é um... Eu fiz amizade com o pessoal da marcenaria e aí eu dei um curso em um espaço de um Fabrique. Fabrique. Quem quiser pesquisar sobre marcenaria, fala com os guris do Fabrique. E aí eu fiz amizade com eles e dei um curso no Fabrique. E até o nome já se explica, né? Fabrique é um lugar que dá cursos, só que em geral sempre de marcenaria.
Daí eu dei um curso ali de construção de bicicletas de bambu. Foi muito legal, eu tinha um monte de ferramenta lá. E aí, depois desse curso, no Fabric, né? Bom, a gente bota as coisas na internet, roda o mundo, né? E aí uma pessoa também que pensa diferente, assim, fora da caixa, que é um norte-americano, o Mark, ele tinha a ideia na época de fazer uma empresa de construção de bicicletas elétricas de bambu, lá na Indonésia, em Bali. Daí alguém mandou para ele minhas fotos dos meus cursos, e ele achou super legal, ele veio atrás, conversou comigo e me convidou para dar um curso lá, né, para ajudar a ensinar os funcionários dele a construir as bicicletas de bambu, né? Que ele já estava convidando outros bambuzeiros, outros grandes construtores de bicicletas de bambu do mundo, né? O outro curso anterior tinha sido dado pelo Craig Calfee, que é um grande precursor também da construção de bicicletas de bambu. Um cara fantástico, faz bicicletas incríveis. E aí eu dei o segundo curso lá. Primeiro foi o Craig Calfee, depois fui eu. E aí os cursos, para aproveitar a vinda, né, desses convidados dele, que foi o primeiro Craig Calfee, depois fui eu, ele aproveitava o momento ali que estava aquela pessoa e fazia um curso para a comunidade também, para que mais pessoas pudessem aprender lá a construir bicicleta de bambu, não só os funcionários da empresa dele. E aí ele tinha contatos com a Green School, que é uma escola fantástica, surreal, assim, que tem um pensamento super para frente do ensino e da vida, de tudo, toda a Green School ela é feita com prédios de bambu, tudo. E são prédios completamente diferentes, assim, como se fosse de um universo paralelo, os pilares são todos assim em ângulo, né? Os prédios têm 2 ou 3 andares, os prédios têm formato de folha, né? Não existe porta, não tem porta nem no banheiro tem porta. Aí o banheiro é em formato de espiral, assim, né? Aí tem uma correntinha, ou às vezes tem uma porta. Tem alguns banheiros que tem porta. Mas tem alguns banheiros que tem só uma correntinha, aí tu caminha dentro da espiral, aí tu chega no banheiro. Mas em todo caso, o próprio prédio, onde é que eles dão as aulas para os alunos lá, que tem 2 ou 3 andares, ele não tem nem porta, não tem nada no prédio, porque também, de uma certa forma, não pode ter porta, porque o teto é de palha e a estrutura é de bambu, então é praticamente uma fogueira de São João, né? Então, aí, se um dia der um fogo, as pessoas conseguem fugir rápido. E, de fato, essa é uma das ideias de não ter portas lá na Green School. E aí eu dei o curso na própria Green School lá, né? Aí tiveram participantes da comunidade de Bali e tiveram participantes que eram alunos da Green School e alguns participantes eram da empresa de construção, que já existia a empresa, já estava lá, né? Só que eles queriam aprimorar a técnica deles. E alguns participantes, um dos grupos, era de funcionários da empresa do Mark, né? De construção de bikes de bambu elétrico. E aí deu certo o curso, foi sucesso. E aí um dos participantes desse curso, né? Ele me convidou para dar um curso na escola do lado da Green School, assim, né? Que é Bamboo U, que também é um grupo de pessoas que recolhe artistas do mundo inteiro, para dar cursos de arquitetura. Mas, os caras, o cara é bambuzeiro super louco, faz as bicicletas malucas lá, vamos aproveitar e colocar no nosso curso também. E aí eu dei 2 cursos. Eu fui para dar um curso para Bali, né? Mas acabei dando 2 cursos em Bali. E aí eles fizeram um módulo dentro do Bamboo U, eles fizeram um módulo para conseguir me encaixar no curso de arquitetura, né? Bom, bicicleta não é um prédio. Aí eles fizeram um módulo que chama Bamboo on the Move, né? Aí conseguiram me encaixar ali no curso de arquitetura. Aí, para me encaixar mais ainda,
Eu fabriquei junto com os alunos, entre outras coisas, eu fabriquei um carrinho de mão super maluco, expressivo, assim. E aí eles usaram depois o carrinho de mão para várias coisas na fazenda lá, né? Tanto na própria construção, carregar material das construções em bambu, né? Que eles faziam construções enormes também de bambu, também para carregar outras coisas da fazenda, assim, né? A fazenda produzia, talvez produza até hoje, açúcar de coco e tal, coisas bem interessantes, assim, né? E aí, nesse outro curso que eu dei na Indonésia, um dos participantes era do Hawaii, né? Era um funcionário de uma empresa do Hawaii, de produção de bambu, né? Depois que eu descobri que, na verdade, eles ganhavam mais dinheiro vendendo mudas de bambu do que vendendo os bambu tratados, assim, né? Eles vendiam centenas, milhares de mudas de bambu, né? Aí acabou tendo esse link para dar um curso no Havaí também. E daí esse funcionário, que é o Gabriel, né? Gabriel Ceballos, ele falou com os chefes dele, tem um cara muito legal lá na Indonésia, quem sabe a gente não traz para o Havaí também, né? E aí os donos da fazenda entraram em contato comigo e a gente organizou um curso em Maui, no Hawaii, né? E aí esse curso foi muito bacana também, imagina, viajando com tudo pago. Aí eu fui lá para Maui, ficava no sul de Maui, Kapahului, Kapahului, é o nome lá da região. E aí eu dei um curso lá no ano seguinte, né? Porque na orquestra eu tenho férias em janeiro e fevereiro, então é esse momento que eu posso sair do Brasil. Na verdade, durante o ano letivo mesmo, não sei se é assim que fala, mas durante o ano, de verdade, de trabalho da orquestra, eu não posso, teoricamente, nem sair do Estado, porque eu sou funcionário do Estado, então eu tenho que estar no Estado trabalhando, né? Então eu posso sair em janeiro e fevereiro. E aí, o curso em si é 9 dias, né? Mas já que o valor da passagem é o mesmo, eu sempre pergunto, assim, quem sabe o senhor não compra a passagem para 1º de janeiro e eu volto lá no dia 29 de fevereiro. Aí e sempre deu certo. Passei 2 meses lá no Hawaii, dei várias voltas. A Maui é muito pequenininha, dei várias voltas de bicicleta na ilha de Maui e dei o curso lá, né? Foi muito interessante, uma experiência de vida bem legal. E depois eu continuei dando os cursos no Brasil, dei um curso no Rio de Janeiro, que tem o meu cliente, assim, de uma certa forma mais significativo foi o Ricardo Martins. Beijo pra ti, querido. Que é um cara fantástico, um cara assim surreal, de outro mundo também, de outro planeta, que ele fez já uma viagem que roda a América, que ele atravessou a América de bicicleta, foi uma bicicleta convencional de aço, e aí ele conheceu os bikes de bambu. Minha próxima viagem vai ter que ser com bike de bambu, né? Daí ele falou comigo, eu fiz uma bicicleta para ele, e aí ele atravessou a África com essa bicicleta, e aí ele atravessou toda a África, chegou na Alemanha, imagina, foi da África, África do Sul, é longe. A África é gigante, velho. A África é imensa. Ele foi lá da África do Sul até a Alemanha, pedalando uma bike de bambu. E aí aconteceu o amor na vida dele. Ele se conheceu uma mulher lá, se apaixonou e parou a viagem. Tudo bem. Mas teoricamente ele ia dar a volta ao mundo. Talvez um dia ele continue, né? Mas são histórias da vida aí. E aí o Ricardo Martins, mais um beijo para ti. Me passou muitos clientes, porque ele tinha lá os podcasts, nunca escutei um podcast, nem sei como é que funciona. Mas ele tinha lá o podcast dele, e muitas pessoas acompanhavam, e ele falava sempre muito bem da bicicleta dele, do Cineia, ele gosta muito da bicicleta dele. E as pessoas vinham, muitos clientes que eu tive na época de empresa ainda, foram por causa do Ricardo. Ficavam lá maravilhados com o Ricardo e queriam também viajar com bicicleta de bambu, porque, de fato, a bike de bambu é um passaporte. Um dia que tu vai com bike de bambu, tu já vai entrando. Não tem essa assim, o que tá fazendo aqui? É meu, vem dormir na minha casa. É diferente, eu juro. A viagem com a bike de bambu é diferente que a viagem com a bicicleta convencional. E as pessoas ficam lá encantadas com a bike de bambu e tal. Foi o que aconteceu comigo e com o Ricardo, pelo menos, né?
E aí, depois nos cursos também, grande parte dos participantes do curso ficaram sabendo da minha existência por causa do Ricardo. E aí, Fantástico. por causa do Ricardo, eu acabei conhecendo o Carlos. Beijo para ti, Carlos. O Carlos é um cara fantástico. Ele faz e acontece no Rio de Janeiro, lá em Queimados. Ele gira muita energia ao redor dele sempre para fazer acontecer, para fazer movimentar assim as coisas, né? E aí ele quis organizar um curso de bicicleta de bambu. Ele organizou o curso e tal, e me convidou para dar um curso em Queimados. Claro que para o curso dar certo mesmo, no final teve muita ajuda de todos os lados, né? Tem uma amiga minha, que eu amo ela, a Jennifer, também que ela, aí sim, ela que também fez e aconteceu para dar certo o curso no Rio de Janeiro, porque um curso fora de Porto Alegre, ele é bem complexo, sabe? As pessoas olham o curso, as fotos do Instagram, talvez pensam, que bonito, que bacana, mas existe um trabalho invisível por trás muito grande. São muitas ferramentas que são envolvidas no curso, né? São muitos acessórios de cada ferramenta. São muitos materiais diferentes, bem diferentes, né? E aí a Jennifer, ela já tinha feito 2 cursos. Então ela já tinha muita noção. Ela também é muito inteligente, né? Já trabalhou com construção civil, então ela sabe organizar as coisas. E ela já tinha esse conhecimento de como é que é o curso, né? O curso não é assim, não sei se pode parecer simples, mas no caso ele não é, né? Ele envolve muitos materiais, envolve muitas ferramentas diferentes. E aí ela ajudou a fazer acontecer o curso, né? Não só ela, porque ela é muito people person, ela tem muitos amigos que amam ela, eu sou um deles, né? E ela botou toda a rede de amigos delas para ajudar a dar certo o curso lá. E aí deu tudo certo, né? O curso foi super fantástico, assim, foi para a comunidade de Queimadas, as pessoas aprenderam a fazer as bicicletas e depois as bikes ficaram para a comunidade. E hoje em dia eles estão procurando fizeram algumas bicicletas para vender, mas eu estou estimulando eles a também fazer vivências. Que eu acredito que uma coisa que o mercado tem pouco é justamente vivências, né? O mercado tem muitos produtos. Nossa, produto para tudo que é lado, né? Mas incrível o que a indústria consegue jogar de produto em cima das pessoas. Mas o mercado, assim, vamos dizer, a sociedade tem muito pobre em vivências, né? Então eu estou tentando estimular ali, ajudar ele. Às vezes ele me telefona, a gente troca ideia, para ele fazer aluguel das bicicletas de bambu, mas não só o aluguel, fazer passeios guiados, porque dá trabalho fazer a bicicleta de bambu. Então tu tem aquele esforço inicial, faz várias bicicletas e depois guarda elas para ti, né? E aí faz as vivências. E aí cobra pelos passeios guiados, né? Não sei nem se isso não é segredo, mas eu acho que não. Aí eles estão desenvolvendo essa iniciativa lá, né, de fazer passeios guiados. Aí eles vão fazer capacitação de guias, né, na comunidade, e esses guias daí vão fazer passeios pelas praias, que Rio de Janeiro é maravilhoso, não precisa nem falar, né? Então, mais ou menos por aí, eu dei esse curso no Rio de Janeiro e mais vários cursos em Porto Alegre. E aí os cursos em Porto Alegre, que o Rodrigo participou, eles começaram eventualmente a ser na Vila Flores, que é outro espaço de coworking completamente mágico, assim, né? E pessoas maravilhosas também me acolheram com muito amor lá. É um espaço mágico, é uns prédios antigos que pararam no tempo ali, que até o próprio chão ali ainda é o paralelepípedo. Vamos de novo. É o paralelepípedo da época lá. E aí os cursos, eu tô dentro de 2 galpões grandes, assim, onde é que eram estábulos. Muito antigamente eram estábulos de cavalo, porque muito antigamente não tinha carro, era cavalo, né? E aí, então, os cursos, um galpão hoje em dia bonitinho, tá? Rebocadinho na parede, mas antigamente, aquele mesmo lugar que eu passei a dar os cursos, antigamente eram estábulos, né? E esses prédios são preservados, assim, sabe? Então, é um lugar mágico que aí foi pintado, ele foi completamente ressignificado, as paredes são todas pintadas, assim, um lugar lindo. Hoje em dia tem floricultura lá, tem tudo lá.
Então, lugar mágico combina ali com as bicicletas de bambu. As pessoas compraram a ideia em menos de um segundo. E eu passei a dar os cursos lá, né? E agora estou terminando de construir uma casa bacana aqui na Zona Sul, uma casa de verdade. Aí, para cuidar da obra, eu construí essa casinha aqui. E, para ser justo, na verdade, essa casinha que eu estou morando, que é uma casinha de madeira, eu construí junto com um vizinho aqui do bairro. E ele que foi o líder, né? Ele que já tinha construído outras casinhas como essa de madeira. E eu fui seguindo a liderança dele. E aí a gente fez essa casinha do lado da obra, né? Então, aqui do lado, a 20 metros, tem uma casa, vamos dizer, essa aqui também é uma casa de verdade, né? Mas ali tem uma casa de alvenaria sendo construída, agora finalmente está quase no fim. E eu tô morando nessa casinha para cuidar da obra, né? Porque é importante ficar perto ali e tal. Para tudo dar certo numa obra, é bom estar perto. E aí eu fabriquei esse fogãozinho. Ele, esse fogão é bem ecológico, porque ele foi feito com material reutilizado. Porque, assim, sinceramente, uma bicicleta realmente ecológica é uma bicicleta reutilizada, né? Para ser bem sincero mesmo, uma bicicleta bem ecológica, tu pega um quadro velho e lixa ele um pouquinho ali, tira a ferrugem e reutiliza, né? Bom, então eu estava colocando assim, bom, essa questão assim, uma bicicleta assim, vamos dizer assim, realmente ecológica, é uma bicicleta que tu usa a tua vida inteira, vamos dizer, pode pegar uma bicicleta velha de aço e tu consegue usar uma vida inteira, né? Então, até a bicicleta de bambu é super ecológica, bacana, ainda mais que a resina vegetal e tal. Mas, para mim, a parte mais significativa das bicicletas de bambu é a parte humana, né? A parte da expressão artística, a parte da conexão entre as pessoas, tanto nos cursos quanto na vida real. Uma bicicleta de bambu, ela conecta as pessoas cria ponte entre as pessoas passam a conversar sobre uma coisa diferente, uma coisa positiva, né? É um assunto positivo para as pessoas e tal. E, e dá sentido na vida das pessoas. Imagina uma pessoa eventualmente não tem arte na vida dela e daqui a pouco ela passa a ter arte na vida dela. Então ela passa a dar mais sentido na vida da pessoa ali, né? Se a pessoa se encanta por isso, vamos dizer. E aí agora eu estou desenvolvendo as bicicletas com material laminado, né? Pode ser madeira laminada ou bambu laminado. Eu acredito que dessa forma dá para chegar em um outro grau de fazer as bicicletas ser um grau acima na questão ecológica, assim, né? Porque, assim, eu sei, talvez o que eu vou falar talvez não seja muito romântico, assim, mas o peso ambiental por cada bicicleta, quando é produzido pela indústria, claro, a indústria tem um impacto ambiental muito grande na natureza, tem muita poluição, mas o peso ambiental de cada bicicleta feita pela indústria acaba não sendo tão grande, né? Porque a indústria faz muita bicicleta, inclusive talvez mais do que necessário. A gente poderia reutilizar mais do que já existe. Mas a partir do momento que a gente consegue industrializar um pouco mais a produção das bicicletas de bambu, vamos dizer, fazendo com lâminas de bambu, quando consegue fazer um processo mais industrializado da construção, aí o peso ambiental de cada bicicleta de bambu consegue, daí eu acredito que consegue ficar minúsculo, porque não só tu tá trabalhando com um material super fantástico, que é o bambu, como tu está conseguindo industrializar isso. Então, a vantagem da industrialização é que o peso ambiental de cada produto acaba sendo menor. Né? Eu sei que, indústria, que horror, algumas pessoas podem pensar isso, né? Mas nós somos bilhões de pessoas, nós somos gente para tudo que é lado. Nós, no planeta Terra, nós somos muitas pessoas. Então a gente tem que ter bicicleta para todo mundo, né? Que quiser ter bicicleta, a gente tem que conseguir produzir. E a partir do momento que a gente conseguir desenvolver bem essa técnica da laminação, fazer o molde, tu coloca ali, faz uma quantidade maior da bicicleta em material natural, né? Daí consegue industrializar a bicicleta de bambu. A vantagem disso é o peso ambiental de cada bicicleta individualmente.
E eu acredito nisso, né? E já fizemos bastante avanços assim nesse sentido de conseguir fazer as bicicletas laminadas, tipo projetar fazer as bicicletas laminadas em larga escala. Isso já existiu bastante avanço nesse sentido. Então isso é um plano futuro, é desenvolver as bicicletas de bambu laminado. Assim, e no meu caso, e já que tu está trabalhando com lâminas, nada impede de fazer curvas e de fazer coisas expressivas. Não muda muita coisa na questão nem da prática, nem na questão ambiental também não muda muita coisa. Então dá para fazer bicicletas muito expressivas com as curvas e tal. Esse óculos aqui que foi eu que fiz, ele é feito com lâminas de madeira, né? Então dá para fazer muitas coisas com as lâminas, né? Tanto de madeira quanto de bambu. O bambu é fantástico porque é um material renovável ao extremo, assim, porque cada bambu é só um galho da planta. Tu vai na floresta colher bambu, tu corta um galho do bambu, né? E aí quando tu corta o bambu certo, o bambu que está na idade certa, tu corta o bambu mais velho, sobra energia para a planta fica feliz. Assim, as plantas são diferentes dos animais, né? As podas são muito bom para as plantas, e uma poda bem feita na hora certa, na lua certa, é muito bom para a planta. Então tu colhe vários bambus de bambuzal, ele fica super feliz e lança vários brotos novos. Então é interessante. Tu colhe um monte de bambu e quando vê, tu tem muito mais bambu que tu tinha anteriormente, né? É só fazer uma colheita bem feita, né? Com inteligência e conhecimento. Então, o bambu é um material do futuro, assim, né? Ele tem o potencial de ajudar muito a questão do meio ambiente. Então, é mais ou menos esse o plano futuro. Claro, eu vou sempre continuar dando os cursos com bambu convencional, mas eu vou sempre abrindo mais e mais opção para as pessoas durante o curso. Que no mesmo curso, quem quiser pode fazer a bike de bambu laminado, quiser fazer, pode fazer a bike de madeira laminada, quiser pode fazer a bike de bambu convencional, ou fazer roda, fazer garfo. Aí a pessoa abre o coração para mim e a gente encontra um jeito de viabilizar aquela ideia que a pessoa tem. E às vezes me reconheço como sendo um coração muito mole, porque as pessoas trazem as ideias, eu dou um jeito de dar certo, né? Então é isso. Acho que é isso, pessoal. Bom, então é isso, galera. Hang Loose, foi um prazer aqui ser convidado do Rodrigo, conversar com vocês sobre os pensamentos que eu estou tendo nesse momento da minha vida. É sempre isso, né? A gente vai transformando nossas ideias. Se a gente fizer essa entrevista, a mesma entrevista mês que vem, eu já botei ideias diferentes, né? Nós somos pessoas em constante transformação. Mas é isso, acho que eu espero que eu tenha conseguido colaborar aí com a pesquisa, com o que está sendo conversado aí. Muito obrigado, Rodrigo. Tudo de bom aí. Grande beijo.